Pronto, já estamos funcionando. Deixa eu só aumentar aqui a nossa tela. Retirar aqui as pessoas. Pronto, acredito que agora esteja ok. Eu vou só desligar aqui a minha câmera para poder ficar a internet não oscilar muito, tá bom? Bem, então acho que deixa eu ver. Bem, acho que já tá ok. Então acredito que todo mundo esteja vendo a minha tela, né, que é a tela do tablet. Deixa eu colocar aqui para a gente dar uma recapitulada no que a gente viu ontem, né? Então, na aula de ontem, né, nós iniciamos falando um pouco sobre os conjuntos numéricos. Nós falamos do conjunto dos naturais, né, que é o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, né, e em diante. Nós vimos a notação, né, que é os naturais são representados por esse n, são representados por esse n, ok. Os naturais são representados por esse nzinho, e nós vimos as suas principais propriedades, né, que são as propriedades associativas, onde você consegue associar elementos, né, no momento na operação de adição, a propriedade comutativa, que lhe permite alternar, né, alternar a ordem com que você faz a soma, né, de modo que essa alternância ela não vai ter nenhuma, vai proporcionar nenhuma diferença, né? Em outras palavras, você pode usar a soma na ordem que você quer. Né? Nós temos também a existência de um elemento neutro, né? Que no caso da adição é o zero, ou seja, nós sabemos que existe um elemento que na operação de adição ele não interfere no resultado. Então, qualquer que seja o número, né, somado com zero, o resultado sempre é, né, o próprio número. E aí nós passamos às propriedades da multiplicação, né, onde a primeira propriedade da multiplicação é a propriedade associativa, que nos diz que na multiplicação você pode associar elementos conforme o seu interesse. Né? Você tem um produto, por exemplo, de 3 números, A, B e C. Né? Você pode inicialmente multiplicar A por B e só depois multiplicar esse resultado por C. Como também você pode multiplicar primeiro B vezes C e posteriormente multiplicar o resultado desse produto pelo número A. Okay? A propriedade M2 é a propriedade comutativa, que assim como na adição nos diz que a ordem, né, com que você faz a multiplicação não vai interferir no resultado. Em outras palavras, A vezes B é igual a B vezes A. A propriedade M3 é a propriedade do elemento neutro, que nos diz que A vezes 1 é igual a A, né? Então nós temos um elemento neutro na multiplicação, que no caso é o número 1. E a última propriedade que nós vimos, né, dos números naturais é a propriedade distributiva, né, ou a distributividade da adição em relação à multiplicação. Né? Nós vimos isso aí. Então essas são as propriedades que nós vimos relacionadas aos números naturais, correto? Então, encerrada essa parte, né, nós passamos para os números inteiros. Né? Os números inteiros eles podem ser vistos, né, como os naturais unidos com a parte negativa. Né? Então, você vai ter nos números inteiros, né, o acréscimo dos números negativos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e assim por diante. Então, nós temos aí a representação dos números inteiros, né, que é representado pela letra Z.
E nós temos aqui, né, o que seria uma representação gráfica dos números inteiros, né? Nós temos que o conjunto dos números naturais, ele mora dentro do conjunto dos números inteiros. Em outras palavras, quando você fala em conjunto no sentido de união, né, de inclusão, na verdade, nós temos que os naturais, eles estão contidos dentro dos números inteiros. Ou ainda, todo número natural é um número inteiro, né? Nós sabemos que a recíproca não vale, né? Se eu pego um número inteiro, ele pode ser natural, mas pode também não ser, né? Por exemplo, nós temos aí qualquer número negativo, né? Por exemplo, o número -3, ele é um número que é inteiro, mas que não é natural, tá bom? Estou seguindo. Nós temos algumas notações. São elas o conjunto dos inteiros não negativos, né? Que a gente representa por z+, e aí nós temos o 0, o 1, o 2, o 3. Né? Se você olhar, né, os elementos desse conjunto, né, o conjunto z+, ele corresponde ao conjunto dos números naturais. Né? O conjunto dos números não positivos, né, é o z-, onde nós temos o 0, o -1, o -2, o -3 e assim por diante. E nós temos também o conjunto z asterisco, que é nada mais, nada menos que o conjunto dos inteiros, onde você exclui o número 0, né? Exclui o elemento 0, tá bom? Então, de um modo geral, sempre que você vê alguma representação de conjunto com esse asterisco, né? Essa representação indica que o elemento neutro ele foi excluído, né? No caso, o elemento neutro na adição, né? Que é o 0, tá bom? E aí nós passamos para as propriedades dos números inteiros, né? Os números inteiros, eles apresentam propriedades semelhantes aos números naturais, né? Você vai ter a questão da associatividade, da comutatividade, né? Uma propriedade que surge com os números inteiros é a propriedade do simétrico, né? Do simétrico ou oposto. E nós definimos o simétrico de um número, né, como sendo aquele que, ao efetuar uma operação de adição, resulta no elemento neutro. Né? Então, dado um número A, um número B vai ser simétrico ou oposto ao número A quando a soma deles der 0, né? Quando a soma deles der o elemento neutro. E aí nós usamos a seguinte notação, né? Dado um número A, o elemento oposto ao número A vai ser representado por -A. Então, por exemplo, o número 2 tem como elemento oposto o número -2. O número 3 tem como elemento oposto o número -3. E assim por diante. O número -2, aí o número oposto ao -2 é menos o -2. Então, nesse caso, menos por menos é mais. E aí você tem que o oposto do número -2 é o próprio número 2. Tá bom? A questão da localização dos números inteiros na reta. Aqui nós fizemos uma representação da reta real, onde nós temos o 0 como sendo o grande divisor, né? Então, quem está à direita do 0 são os números que são positivos e os números que estão à esquerda do 0 são os inteiros negativos, né? São os números negativos. Então, ficou bem determinado aí o 0 como sendo um divisor, né? Ele separa a reta entre números positivos e números negativos, ok? Em seguida, nós comentamos um pouco sobre a divisibilidade, né? A divisibilidade nos inteiros, ela ocorre, digamos que ela não ocorre de forma plena, né? Existem situações onde você consegue dividir números inteiros e o resultado dessa divisão ainda é um número inteiro. Por exemplo,
o número 12 dividido por 3. O 12 é inteiro, o 3 é inteiro, né? E o resultado da divisão 12 por 3 é 4, que também é um número inteiro. Mas também existem situações onde essa divisão ela resulta em um número que não é inteiro. Por exemplo, o número 8 e o número 3. Né? Se eu dividir 8 por 3, o resultado não vai ser um número inteiro. Então, quando essa divisão ocorre, né, quando a divisão é válida, nós dizemos que o A é um divisor de B, né, e aí nós representamos por essa notação A barra B, quando existe um número inteiro C, tal que C vezes A é igual a B. Né? Então, essa é a nossa definição para divisor. Né? Aí, ela pode parecer um pouco estranha, mas quando você olha, né, aplicando alguns exemplos, ela se torna bem prática. Né? Por exemplo, o 2 ele é um divisor do 12, porque 6 vezes 2 é igual a 12. O 3 ele é um divisor do menos 18, porque menos 6 vezes 3 é igual a menos 18, e assim por diante. Né? E aí nós passamos ao conjunto dos números racionais. Né? Vale destacar que o conjunto dos números racionais ele é um conjunto que ele é definido como sendo um par ordenado. Né? Então, sempre que você imaginar um elemento racional, você vai pensar num par A e B, né? Onde esse par ordenado recebe o nome de fração. Né? Então, o conjunto dos números racionais ele é um conjunto que é conhecido popularmente como o conjunto das frações. Né? E como é que é feita a definição dessas frações? Né? Você tem que um número ele é racional, né? Ele tem o formato A sobre B, onde você pede que esse A seja um número inteiro e esse B também seja um número inteiro, mas o número B ele não pode ser zero. Né? Então você pede aí que o B seja um número inteiro não nulo, tá bom? Então o conjunto dos números racionais ele é formado pelos pares da forma A sobre B, onde A é um número inteiro e B é um número inteiro não nulo, tá bom? B é um número inteiro não nulo. Ok, aí nós vimos algumas propriedades, né? Por exemplo, a primeira delas foi a igualdade, que diz que dois números racionais são iguais se vale a propriedade do produto dos meios ser igual ao produto dos extremos, né? Então nós vimos que dois números racionais são iguais quando vale a propriedade do produto do meio ser igual ao produto dos extremos. Aqui nós temos algum exemplo, né? Temos dois exemplos, um onde vale a igualdade e um onde não vale a igualdade. Em seguida, nós definimos a operação de adição e a operação de multiplicação. Né? Está descrita aí como é que é feita a adição e como é que é feita a multiplicação. Tá bom? Por fim, nós temos uma relação semelhante àquela outra, né? A relação de inclusão. Nós temos que os naturais estão contidos dentro dos números inteiros e que os inteiros, por sua vez, estão contidos dentro dos números racionais. Né? Nós temos essa relação de inclusão aí. Seguindo, né? Nós vimos, né, nós comentamos que os números racionais, eles também possuem as mesmas propriedades que nós vimos anteriormente. Propriedade associativa, propriedade comutativa em relação à adição, o elemento neutro, o simétrico, né, ou o oposto, as propriedades da multiplicação, a associativa, a comutativa, o elemento neutro, a distributiva. E nós vimos também que
o elemento inverso da multiplicação nos racionais, ele apresenta uma peculiaridade, né? Nós vimos como proceder para encontrar quem seria esse elemento neutro, né? Quem seria esse elemento oposto, né? O oposto em relação à multiplicação. O elemento neutro é o 1, né? O elemento oposto é que nós vimos uma maneira de encontrar, tá bom? Então, por exemplo, dado um número racional da forma A sobre B, nós vimos que o seu oposto em relação à operação de multiplicação é exatamente o número que se obtém invertendo a ordem, né? Invertendo o número A sobre B. Ou seja, nós vimos que o número oposto ao número A sobre B é exatamente o número B sobre A, né? Então, nós concluímos isso daí, que o inverso multiplicativo do número A sobre B é o número B sobre A, né? Aqui nós podemos fazer uma observação e relacionar o inverso do número A sobre B como sendo, deixa eu colocar aqui, a gente pode pensar assim, né? O inverso de A sobre B é 1 dividido por A sobre B, né? E aí nós sabemos que, das operações dos números racionais, que o resultado dessa divisão vai ser B sobre A. Não é assim? Uma vez que a divisão nos racionais, você conserva a primeira fração e multiplica ela pelo inverso da segunda, né? Então, você obtém aí que o inverso de A sobre B pode ser visto como sendo 1 sobre A sobre B, né? Que é o inverso, digamos assim, clássico que nós conhecemos, né? Dos inteiros. E o resultado disso, né? Olhando para uma divisão de frações, seria B sobre A, tá bom? Ok. Então, nós vimos também que o conjunto dos números racionais, eles apresentam uma representação decimal. Ou seja, você consegue escrever um número racional por meio de uma representação com o uso da vírgula, né? E aí nós demos alguns exemplos. 3 sobre 1, 1 sobre 2, 1 sobre 20. Perceba que nessas representações nós temos o que a matemática chama de dízima exata, né? Você tem uma quantidade finita de números após a vírgula. Nós vimos também que existem as chamadas dízimas periódicas, ou seja, nós temos alguns números racionais que, ao serem transformados em sua representação decimal, eles teriam uma quantidade infinita de números após a vírgula, mas que essa quantidade ela se repete, ela segue um padrão, né? Nós tivemos como exemplo o número 1/3, que ao ser representado em sua forma decimal, ele é 0,3333, né? E aí se repete de forma indefinida. Nós temos o número 2 sobre 7, né? Que ele é 0,2857, 14, 2857, 14, 285714, e aí mantém esse padrão. E nós temos também um outro exemplo, né? O número 11 sobre 6, onde você tem 1,83333, né? Se repetindo, certo? Então, assim como nós temos as dízimas periódicas, nós temos exemplos de dízimas não periódicas. O que são dízimas não periódicas? São números que, ao serem representados em sua forma decimal, apresentam infinitos números após a vírgula, e esses, por sua vez, não possuem um padrão, eles não se repetem. E aí nós destacamos aqui alguns exemplos, né? O π é um exemplo clássico disso, né? O número de Euler também, a raiz de 2, raiz de 3, de um modo geral, a raiz de qualquer número que é primo, né? Nós temos que esses números têm essa propriedade. Os números com essa propriedade, né? Ou seja, as dízimas não periódicas, elas constituem um conjunto chamado de conjunto de números irracionais, né? Então, os números irracionais são formados pelas dízimas não periódicas,
É o conjunto formado pelas dízimas não periódicas, tá bom? Assim como o conjunto dos números racionais, os irracionais, eles possuem, como é que eu posso dizer? Ele é um conjunto que não tem as operações muito bem definidas. O que seria isso, né? Falando na prática? Porque nós sabemos que nos naturais, se você soma dois números naturais, o resultado dessa soma vai ser um número natural. Se você multiplica dois números naturais, o resultado dessa multiplicação também vai ser um número natural. O mesmo vale para os inteiros e o mesmo vale para os números racionais. Quando você sai para os números irracionais, né, essa relação com a soma e com a multiplicação, ela é perdida. Por quê? Por exemplo, eu posso somar dois números que são irracionais e obter como resultado um número que não é irracional. Por exemplo, o número π e o número menos π. Se eu somar os dois números, o resultado vai ser zero, que não é um número irracional. A multiplicação. Se eu pego o número raiz de 2 e multiplico com raiz de 2, o resultado disso seria a raiz do número 4, que é 2. Então eu tenho um produto de dois números irracionais, resultando em um número que não é irracional, tá certo? Então o conjunto dos números irracionais ele tem toda essa peculiaridade, ele é um conjunto um pouco, como é que eu posso dizer, ele não é fechado, né? Nós dizemos que conjuntos que têm essas propriedades, eles não são fechados nem para soma e nem para multiplicação, tá bom? Então uma vez que você estuda dízimas exatas, dízimas periódicas e dízimas não periódicas, você recai sobre o conjunto dos números reais, né? Quem é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais ele é formado pelos números com representação decimal, ou seja, as dízimas exatas, as dízimas periódicas e as dízimas não periódicas, né? Aí nós representamos assim, você pode ver uma representação dos números reais assim, né? Como sendo a união dos racionais com os irracionais, tá bom? Então, nós temos aqui basicamente um resumo, né, do que foi a nossa aula de ontem, nossa aula 1, e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula 2, né? Vamos falar um pouco sobre intervalos, né? Vamos falar um pouco sobre intervalos, que é basicamente dar continuidade àquilo que nós estudamos ontem, né? O Arthur está chegando aí. Pois muito que bem. Vamos continuar, né? Então, espero que todo mundo esteja me escutando bem. Vamos começar aqui o que seria o conteúdo de intervalos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que vale a pena fazer sobre os números reais. Ok. Certo. Então, vamos adiante. Aí, pessoal, amanhã, né, eu vou estar digitando uma lista, né, referente ao conteúdo das nossas primeiras duas aulas, né, que foi a aula de ontem e a aula de hoje, para que vocês possam estar praticando, tá bom? Essa lista que vai ser repassada para vocês, ela vai ser objeto de trabalho, né? Vai ser uma das formas da gente estar credenciando vocês a receber o certificado, né? A gente vai ter a questão da presença e também das atividades. Pois bem, então vamos começar a falar de intervalos. Então, qual é a definição de intervalo, né? Então, dados dois números, o número A e o número B, onde o A ele é menor do que o B, nós
introduzimos a seguinte definição. Nós definimos item A, o intervalo aberto. O intervalo aberto. O intervalo aberto de extremos A e B, né? Intervalo aberto de extremos A e B. O que é o intervalo aberto de extremos A e B, né? Ele é o seguinte conjunto. Aí, eu vou estar representando inicialmente como o livro faz e depois vou estar colocando as outras notações, tá? Eu acho mais fácil de você associar essa notaçãozinha aqui, né? A, vírgula B, né? Entre parênteses. Então, quem é esse conjunto olhando do ponto de vista, esse intervalo do ponto de vista de conjunto, né? Ele é o conjunto formado pelos números que são reais, tais que esses números são maiores que A e menores que B. Então, o intervalo aberto de extremos AB, né, nós vamos estar denotando por essa simbologia aqui, né, e olhando para o conjunto, ele é formado pelos números reais, x, onde esses números são maiores que A e menores que B, certo? Maiores no sentido estrito, certo? O x ele não pode assumir o valor nem de A e nem de B, certo? O x é estritamente maior que A e estritamente menor que B. Quando eu falo estrito, eu quero dizer que o x não pode ser igual ao A e também não pode ser igual ao B, tá bom? Então, uma vez definido o intervalo aberto, o que seria o intervalo fechado? O que seria o intervalo fechado de extremos A e B? Intervalo fechado de extremos A e B. Ele é o seguinte conjunto. É o conjunto. E aí, para representar o intervalo fechado, nós vamos estar utilizando essa... Eu confundo, chamo de chave ou é o colchete. É colchete, né? Esse símbolo. Alguém pode me tirar a dúvida? Acho que é colchete. Rapaz, é pra ser colchete mesmo. Aí é o conceito. Colchete, nem esse aqui que é a chave, o outro. Ok, vocês estavam atentos. Então, nós temos que os elementos que formam esse conjunto são os números reais, de modo que esses números são maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B. Perceba que esse conjunto, o intervalo fechado, ele é bem semelhante ao intervalo aberto. Qual seria a diferença, né? A diferença seria que o, o intervalo aberto, você exclui as extremidades. Ou seja, o x ele não pode assumir o valor de A e também não pode assumir o valor de B. Enquanto que no intervalo fechado, você tem
o x sendo maior que o A e menor que o B, mas também abrindo a possibilidade de o x ser igual ao A ou igual ao B. Bom, então esse seria o intervalo fechado de extremos A e B. E aí você vai ter algumas variações, né? Que variações são essas? Você pode ter, por exemplo, um intervalo fechado em um dos extremos. Você pode ter um intervalo fechado à esquerda ou um intervalo fechado à direita. Vamos ver como é que seria a definição e as notações. Então, nós temos o seguinte, né? O intervalo fechado à esquerda, né? Fechado à esquerda. Aí você pode pensar em fechado à esquerda ou aberto à direita, né? Vai ter a mesma definição, né? Ou aberto à direita, né? De extremos AB de extremos A e B, ele é o conjunto. Então, como ele é fechado à esquerda, né? Você tem aqui que a esquerda vai ser fechado, né? Então você vai usar o colchete, e à direita você vai usar o parêntese, né? Para representar que ele está aberto. Só puxar um pouquinho mais para cá. Então, quem é esse conjunto aqui, né? São os elementos ou os números reais, tais que x ele é maior ou igual ao A e menor que B. Né? Uma vez que ele é aberto à direita, né? Você não pode, enquanto elemento do conjunto, assumir o valor de B. Então, nós temos que o x ele vai ser estritamente menor que o B. Né? Você pode ter também, né, a outra definição seria o intervalo fechado à direita. Né? Aí eu vou fazer aqui igual um professor meu. Fazer isso aqui, ó. Aí copiar. Colar. Pronto. Vou botar aqui assim. Peraí, deixa eu apagar esse aqui. Esse D aqui. Eita, agora eu fiz besteira. Peraí. Deixa eu ver se agora dá certo. Pronto. A gente vem aqui e faz. Pronto, adaptação. Então você tem aqui o intervalo fechado à direita, né? Ou aberto à esquerda. De extremos A e B. Né? Ele é o conjunto. Aí, como ele é fechado à direita ou aberto à esquerda, você vai trocar, né? Ele vai ser fechado à direita, ó, tá aqui, e aberto à esquerda. Agora, o x não pode mais assumir o valor de A, então o x passa a ser estritamente maior e ele passa a poder assumir o valor de B. Então você tem menor ou igual. Tá bom? Ok. Todo mundo compreendeu a definição de intervalo aberto, intervalo fechado? Sim, professor, foi entendido. Certo. Vamos ver aqui alguns
alguns exemplos, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Deixa eu colocar aqui. Exemplos. Então, o número 1, deixa eu botar aqui de azul. Nós temos aqui o intervalo aberto 2, 5, né? Olhando para conjunto, nós teríamos x real, onde o x ele é maior que 2 e menor que 5. Eu quero 3 exemplos de números reais que moram nesse conjunto aí. Alguém pode me dizer? E aí, pessoal? Alguém pode me dizer 3 exemplos de números que moram no conjunto número 1? Professor, 3 exemplos é o 3, O 3, o 4. o 4. Ixi, só o 2 mesmo, porque não pode ser nem o Mas dois. pode ser 3,5, né? Pode ser 3,5, ó. Lembra que o x, ele é um número real, ó. Ele não precisa ser natural. O x é um número real. Então eu posso ter, por exemplo, 2, 2,1, 2,2, 2,3, certo? É, O x não precisa ser natural. Agora, se eu colocasse assim, um x natural, aí era outra história, certo? Se eu coloco um x natural, aí era uma outra história. Tá bom? Deu para entender, Gleice? deu. Aí esse conjunto aqui do item 2, nós temos que são os números reais, onde o x ele é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 4. Quero mais 3 exemplos de números que moram nesse conjunto. Eu poderia dizer -1, professor? Sim. Por quê? Porque no conjunto você tem aqui que o x ele pode assumir o valor do menos 1. Tanto o menos 1 como o 4. Certo? Então, para esse conjunto, nós temos tanto o menos 1 como o número 4 sendo elementos que pertencem ao conjunto. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho menos 1, eu tenho 0, eu tenho o 1 meio, né, que é o 0,5, eu tenho 2, eu tenho 3 sobre 2, tá bom? Não se prendam somente a números inteiros, pessoal. Quando a gente fala de números reais, a gente está com números naturais, inteiros, racionais, irracionais. Por exemplo, o número 2, o conjunto 2, perdão, o π, ele mora nesse conjunto aí? O que vocês acham? Sim, ele mora. Quanto é que é o valor aproximado do π? 3,14. Pronto, o π é aproximadamente 3,14. Então eu sei que, como esse conjunto ele pega do 3, o 3 e o 4 estão dentro dele, né? Todo mundo que está entre 3 e 4 também vai estar, que é o caso do π. Certo? Então você tem aí, esses exemplos, né? Então não se atenham somente a números naturais, números inteiros, tá bom? Vamos tentar expandir esse leque aí de opções, tá certo? Existe também, pessoal, o que nós chamamos de intervalos infinitos. Alguém sabe me dar dizer o que é um intervalo infinito? Ou dar um exemplo, sei lá?
É quando eles se estendem em uma direção infinitamente? Pronto, a gente pode pensar assim, né? A gente pode pensar que uma das extremidades, né, ou as duas, né, elas são estendidas, né? Você pode considerar qualquer número, por exemplo, né? Eu penso assim, ah, eu vou colocar aqui como exemplo um conjunto, né? Esse conjuntozinho aqui, menos infinito a, né? O conjunto menos infinito a, se eu fosse olhar para a representação dele, ele seria formado pelos elementos reais e menores que a. Então você tem a liberdade de escolher qualquer elemento que seja menor do que a. Veja que nos intervalos definidos, né, que são os exemplos 1 e 2, você tem o que nós chamamos de limitante inferior e limitante superior. Por exemplo, no caso 1, o limitante inferior é o 2 e o limitante superior é o 5. Ou seja, eu não posso escolher ninguém menor do que 2 para atribuir ao x e também não posso escolher ninguém maior do que 5. No exemplo 2, a mesma coisa. No exemplo 2, quem é o meu limitante inferior? Menos um. Menos 1. E quem é o limitante superior? 4. O 4. Então o x, você pode escolher qualquer número que seja maior ou igual que menos 1, ninguém menor, e escolher qualquer número que seja menor ou igual a 4. Não posso escolher ninguém maior. Já nos intervalos infinitos, né, você tem, por exemplo, você perde essa limitação em um dos extremos ou nos dois, né? Por exemplo, aqui no item A, eu tenho o intervalo menos infinito até A. Então, isso me diz que eu posso escolher para atribuir ao x qualquer valor que seja menor do que A. Eu não tenho um limitante inferior. Por exemplo, o intervalo menos infinito 5. Olhando aqui como conjunto, o intervalo menos infinito 5 seria formado por todos os números reais que são menores que 5. E aí você vai ter uma infinidade de números que satisfazem essa condição. 4, 3, menos 1, 0, 1 meio, números negativos e assim por diante. Então você tem um leque bem maior, né? Aí, por exemplo, você pode ter o infinito, né? Tanto na parte inferior como na parte superior. Por exemplo, o número ou o conjunto A mais infinito. Quem é esse conjunto aqui? Ele é formado pelos elementos reais que são maiores que A. Você poderia ter também variações, né? Na letra A eu peguei o intervalo aberto, na letra B também peguei o intervalo aberto. Mas você pode considerar o intervalo fechado, né? Claro que o intervalo fechado somente na parte relacionada aos números, né? Por exemplo, aqui eu tenho o intervalo que vai de 0 a mais infinito. Quem é esse conjunto? Esse conjunto é formado pelos números reais que são maiores que 0, ou seja, são os números positivos, né? Você pode ter também, como eu falei agora há pouco, um intervalo fechado em um dos extremos. Claro que você não vai ter, né? Você não vai ter jamais o intervalo fechado no extremo onde você tem o infinito, né? O que você pode ter é um intervalo fechado parcialmente, mas
apenas na parte relacionada ao número, né? Então você tem aqui que esse conjunto é formado pelos números reais, que são x, ele é menor ou igual a A. Aí, como exemplo, a gente pode tomar aqui esse mesmo caso aqui, né? Para a gente poder ser ágil. Por exemplo, esse conjuntinho aqui, né? Vou fechar aqui o intervalo, ó. E aí o x passa a ser menor ou igual que 5. No item D, a mesma coisa, né? Você pode fechar aqui o intervalo inferior. Vou tomar esse exemplo aqui. Poxa, não fechei não. Pensei que tivesse fechado. Peraí, deixa eu pegar aqui. Fechei no limite superior, agora eu vou fechar no limite inferior. Então você pode ter, por exemplo, um intervalo fechado de A até mais infinito, né? Onde o x ele é maior ou igual a A. Agora sim, vou roubar aqui o exemplo, né? Pronto, então, fechando aqui, você tem fechado aqui no zero, então o x passa a ser maior ou igual, tá bom? Aí nós temos, né, o que seria a representação gráfica. Né? Temos o que seria a representação gráfica desses intervalos. Representação gráfica. Então, por exemplo, né, o que seria o intervalo aberto AB representado graficamente? Né? Então, você tem aqui a reta numérica, né? Você tem a reta numérica, e aí você demarca os pontos A e B. Então, você demarca os pontos A e B. Então, como eu sei que o A ele é menor do que o B, o A ele vai estar aqui, ó, à esquerda do B. Né? E aí, ó, você vai lá e pinta, né, tudo que está entre A e B. Ó. Tudo que está entre A e B é o conjunto formado pelo intervalo aberto AB. Certo? Professor, e por que a bolinha no A e a bolinha no B está aberta? Né? Essa bolinha aberta é exatamente para exemplificar que o intervalo é aberto. Se for um intervalo fechado, você vai fazer o quê? Você vai pintar as duas bolinhas, elas vão estar preenchidas, certo? Então, vou fazer aqui a cópia. No caso do intervalo fechado, deixa eu colocar aqui. No caso do intervalo fechado, o intervalo fechado AB, as nossas duas bolinhas vão estar pintadas, indicando que tanto o A como o B fazem parte do intervalo, certo? Tanto o A como o B fazem parte do intervalo. E aí nós podemos ter aquelas variações. Eu posso ter um intervalo aberto em apenas um dos extremos e fechado no outro e vice-versa, né?
Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui o caso onde nós temos... eu vou fechar só no B. Então, digamos que aqui no B é pintado. Então, se no B é pintado, quer dizer que o extremo em B ele é fechado, né? De forma análoga, se você tivesse o intervalo fechado no A, então, nesse caso, a bolinha do A ela seria pintada, né? Seria fechada. Você tem isso daí, né? Então, fechado em uma das extremidades, aquela extremidade que for fechada, ela vai ser demarcada, né? Ela vai ser pintada, tá bom? E nós temos também os limites, os intervalos infinitos, né? Deixa eu ver aqui. Nós temos os intervalos infinitos. Aí, nesse caso, por exemplo, deixa eu apagar aqui o B. Vamos pegar o intervalo aberto em A. Então, ele vai de A até mais infinito, né? Então, se ele vai de A até mais infinito, ele vai se prolongar por toda a reta, né? Uma vez que eu estou interessado em todos os números que são maiores que A, certo? Novamente, o A não está pintado, por quê? Porque o intervalo em A ele é aberto. Se por acaso você tivesse o intervalo fechado em A, aí você ia lá e pintava. Por exemplo, aqui eu vou pintar o A, ó. Vou pintar o A e o meu intervalo passa a ser um intervalo fechado aqui no extremo inferior, tá bom? E aí você pode ter também os análogos, né, para a parte, digamos assim, com a limitação, a não limitação inferior, né, que seria, por exemplo, deixa eu fazer aqui o desenho, o caso do... Não, esse aqui não vai servir não, peraí. Vou fazer mesmo o caso onde nós temos menos infinito, né? Então, por exemplo, o menos infinito no limite inferior e o A no limite superior. Você tem aí. Então, eu vou fazer o A um pouquinho mais para frente, só para a gente poder entender, né? Não, vou fazer aqui mesmo, mesmo lugar. Então, aqui eu tenho o A, bolinha aberta, né? Porque o intervalo ele é aberto em A. E aí você vai pintar, né, os elementos que são menores que A, né? Ou seja, todo mundo que está aqui para trás. Ó. Todo mundo que está aqui para trás. Certo? De forma análoga, se você tivesse um intervalo fechado em A, o que queria mudar, né? Você vem aqui. O intervalo agora é fechado em A, então você vai ter que a bolinha do A vai ser pintada. E aí você vai lá e fecha aqui o intervalo. Então nós temos aí, né, representados graficamente os intervalos. Deixa eu só subir aqui esse negocinho para ficar um pouco mais harmônico. Pronto, deixa eu ver. Pronto, deixa eu ver esse aqui. Pronto, ficou legal. Então, pessoal, essa seria a representação gráfica dos intervalos. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, não, pode ficar à vontade. Não. Em um intervalo, eu poderia colocar infinito negativo e infinito positivo? Pronto. Sim, né?
A pergunta, quem está perguntando é a Mayla, é? A Vitória. A Vitória. A Vitória, sim, né? Quando você escreve esse conjunto aqui, ó, menos infinito até mais infinito, isso aqui, esse intervalo é, por definição, a reta real, né? E aí, graficamente, a reta real seria todo mundo, né? Todo mundo pintadinho. Então, seria isso aqui, né? Opa. Seria isso aqui mesmo. Todo mundo pintado, né? Essa aqui seria a reta real. Então, quando você considera o intervalo de menos infinito até mais infinito, o que você está olhando, na verdade, é o conjunto de todos os números reais. Tá bom? Tá bom, tá bom. Mais alguém, pessoal, quer fazer alguma pergunta? Não, professor, tá tudo entendido. Tudo entendido. Bom, maravilha. Então, pessoal, essa nossa aula hoje ela seria um pouco mais curta, né? Porque seria somente a finalização do conteúdo de ontem, né? Porque eu achei que se fosse fazer ele ontem ficaria muito extenso. Então, novamente, eu vou pedir que vocês, assim como ontem, coloquem o nome de vocês no chat, tá? Nome completo, para a gente poder fazer a frequência do dia de hoje, tá bom? Aí, para amanhã, eu vou fazer uma listinha, certo? Fazer uma lista de exercícios para a gente para vocês estarem entregando, né? Referente ao que seria o conteúdo dessas primeiras duas aulas. E amanhã a gente já entra com o conteúdo novo, né? Que é o conteúdo da parte de aritmética, tá bom? A parte de amanhã a gente vai começar a fazer umas continhas. Então eu agradeço, né? Agradeço vocês pela presença. Hoje a gente teve um pouco mais de participação, né? Isso é bom porque a aula fica menos tediosa, né? A gente sabe que uma aula remota não é muito boa, né? Vivemos isso na pandemia, né? Algo que não é muito legal, mas é uma maneira de a gente tentar contribuir um pouco, né, com essa deficiência de conteúdos, né, que vocês tiveram aí ao longo do período pandêmico. E aí a ideia de fazer remoto é porque é mais cômodo, né? A gente ter que se deslocar para a UESP para estar fazendo essas aulas seria bem mais ruim, até porque no período de férias, né, quantidade de ônibus, de vans, meios de locomoção é um pouco mais difícil. Dona Francinete, só um minutinho, eu vou finalizar aqui a gravação, aí a gente pode conversar, tá bom? Deixa eu interromper aqui a gravação.